O Senhor Jesus disse: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos últimos dias, Deus, mais uma vez, se torna carne no Oriente, China. Em 1991, Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, assumiu formalmente seu ministério. Desde então, Deus Todo-Poderoso pronunciou milhões de palavras e realizou a obra de julgamento a partir da casa de Deus. As ovelhas de Deus ouvem a voz dele. Pessoas de várias denominações que amavam a verdade e ansiavam pelo surgimento de Deus, reconheceram que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade e que esta é a voz de Deus. Elas acreditaram que Deus Todo-Poderoso era a volta do Senhor Jesus, e uma a uma se prostraram diante dele. A manifestação e a obra de Deus Todo-Poderoso provocaram pânico no Partido Comunista Chinês. Ele emitiu inúmeros documentos secretos. Imobilizou a polícia e as forças armadas para oprimir e erradicar a igreja de maneira assustadora. Por toda a China continental choveu sangue, nuvens negras desceram e houve revolta e indignação universal. Hoje, cristãos de todas as igrejas domésticas, particularmente os da Igreja de Deus Todo-Poderoso, enfrentam uma perseguição ainda mais brutal e sangrenta pelo governo do Partido Comunista Chinês. O derramamento de sangue e a perda das vidas desses cristãos são como uma canção de vitória sobre as forças de Satanás e contam a terrível história de perseguição aos cristãos chineses. Em novembro de 2011, o governo do Partido Comunista Chinês iniciou uma nova fase de repressão para perseguir igrejas domésticas em toda a província de Henan. E prendeu muitos cristãos. No dia 15 de novembro, Lin Yaoshen, um cristão da Igreja de Deus Todo-Poderoso, soube que a polícia estava prendendo pessoas perto de sua casa. Ele correu freneticamente para casa para ver a família. Assim que chegou à vila, Lin Yaoshen sentiu que alguma coisa estava errada. A vila, normalmente movimentada, estava estranhamente quieta. As ruas estavam opressivamente silenciosas e vazias. O coração batia forte, quase saltando pela garganta. Meu irmão. Pela bagunça em sua casa. Lin Yaoshen teve certeza de que a polícia do Partido Comunista Chinês a havia revistado e o homem preso na viatura era o irmão mais velho dele. Lin Yaoshen não sabia se seus pais haviam sido presos, o que o estressou ainda mais. Lin Yaoshen estava preocupado com a segurança dos pais e com o irmão, que poderia ser torturado pela polícia. Ele nunca tinha ficado tão ansioso.
Nunca havia imaginado que a sua família feliz poderia ser arruinada em um instante pelo Partido Comunista Chinês. Ao Shen, toque uma música. Ao Shen, toque uma música. Claro. Na infância, Lin Ao-shen e o irmão mais velho adotaram a fé dos pais no Senhor Jesus. Em 2001, sua família aceitou a obra dos últimos dias de Deus Todo-Poderoso, o retorno do Senhor Jesus. Eles aceitaram os deveres na igreja e tinham uma vida plena e feliz. Com certeza, graças ao Sim. Senhor. Vamos para casa ler a palavra de Deus com cuidado. Senhor Lin, entenda que vocês só nos causaram problemas. A família Lin era conhecida na região pela fé no Senhor. E as notícias da sua fé em Deus Todo-Poderoso se espalharam muito rápido. Os líderes da vila ameaçavam Lin Aizong e sua esposa para que os dois desistissem da fé. Mesmo quando encontravam os Lin na estrada, eles os questionavam. Ele fará com que todas as pessoas em todo o universo venham diante dele e adorem o Deus na terra. Mas mesmo com os líderes da vila o ameaçando e assustando, Lin Aizong manteve a fé em Deus e continuou com seus deveres. Graças a Deus. Podemos chegar diante dele. Senhor Lin! Senhor Lin! Eu vou ver o que é. Senhor Lin! Quem é? Sou eu! Abra a porta! Quem é? Sou eu! Liang! Abra a porta! Mas o que é isso? O que é isso? De pé! Não se mexa! O que é isso? Na primavera de 2002, Lin Aizong foi denunciado por um malfeitor por pregar o evangelho do reino em casa. A polícia revistou a casa dele e o prendeu, junto com outros 3 cristãos, pelo crime de pregação ilegal da religião. Papai! Papai, não leve meu pai! Papai! Papai! Lin Ao-shen viu o pai ser levado à força pela polícia. O coração do jovem ficou cheio de tristeza e terror, deixando com uma cicatriz permanente. Apesar de Lin Aizong ter sido solto no dia seguinte, os líderes da vila iam incomodar todos os dias. Deixe a vila. E mandaram pessoas para monitorá-los de perto. A polícia com frequência também revistava a casa e ameaçava Lin Aizong. Se descobrissem que ele ainda cria em Deus, eles o prenderiam e o poriam no sistema de reforma por trabalho. Para evitar ser preso pelo Partido Comunista Chinês, Lin Aizong foi forçado a deixar sua casa e ir para longe. Lei, Pai. você já está crescido. Obedeça sua mãe em casa. Ao-shen, Papai, eu não quero que vá. Lin Ao-shen não suportava ver o pai partir. obedeça sua mãe. Ele achava que nunca mais veria o pai. Seu pai voltará logo. Enquanto Lin Ao-shen observava em silêncio o pai sair porta afora, seu coração estava em prantos. Quando Li Aizong partiu, sua esposa Liu Xiuying assumiu o fardo de sustentar a família. Com asma, ela não aguentava trabalhos pesados. Mas agora ela estava sob enorme pressão e foi enfraquecendo lentamente.
Lin Aoshen se preocupava com a mãe. Mesmo quando sofria bullying, ele não contava a ela. Você chegou. Sim, O jantar já vai sair. está bem. O Festival da Primavera de 2003 estava chegando. E em todo lugar as famílias estavam celebrando e se reunindo. No que parecia um momento breve, Lin Aizong já estava ausente há mais de meio ano. Sem o pai, Lin Aoshen se sentia perdido e abatido. Não achava a felicidade. Lin Aoshen sentia muita falta do pai e esperou em vão que ele voltasse para casa no Ano Novo Chinês. Ouça, crer em Deus na China. Onde ele está se escondendo? O pai de Lin Aoshen não voltou para casa. Em vez disso, a polícia do Partido Comunista Chinês, que ele temia e detestava, apareceu sem convite. Quando Lin Aizong volta? Seu pirralho. Vale? Anda. Vem cá. Aqui. Vale. Cadê seu pai? Ele já voltou? Eu não sei. Fala, pirralho, senão eu te bato. É só um garoto. O que estão fazendo? Não violamos lei alguma. Por que nos tratam assim? Crer em Deus é contra a lei. Vale. Cadê Lin Aizong? Não sei. Não sabe? Nós sabemos como fazer você contar. Mesmo que ele tenha fugido para os confins da Terra, eu vou pegá-lo. Ele ligou para você? Não sei. Bom dia, professora. As ameaças da polícia e os ataques e exclusão dos professores e colegas eram um tormento insuportável para o jovem Lin Aoshen. Ele vivia na sombra da inferioridade. Foi afastado de todos. E ninguém, menos o irmão mais velho, queria brincar com ele. Muitas vezes ele se sentia sozinho e desamparado, ficando cada vez mais quieto e antissocial. Na China, não há liberdade de religião. Seus irmãos e irmãs da igreja iam várias vezes dar apoio. Com o conforto da palavra de Deus, eles lentamente emergiram da névoa da escuridão. Por isso ainda temos que seguir obedientemente a Deus. Seu pirralho, é você de novo. Por que não está na escola? No verão de 2003, Entra. Lin Aoshen estava levando um irmão para pregar o evangelho do reino a um amigo. Infelizmente, um malfeitor os denunciou e eles foram presos e levados à delegacia. No dia seguinte, a polícia encontrou a escola dele. A polícia ameaçou a escola, forçando-a a punir Lin Aoshen. Percebe o quanto envergonhou a escola? Nem venha para a escola. Nem venha mais para a aula. As palavras da diretora feriram gravemente a jovem alma de Lin Aoshen. Ele não entendia. Achava que todos os crentes em Deus eram bons. Então, por que sofriam tanta discriminação e dor? Você não pode crer em Deus na China, não sabia disso? Não sabia? Após conversar com a professora, Lin Aoshen foi expulso da escola. Sempre dizem a você... Na época, ele tinha 12 anos de idade. No primeiro semestre de 2003, uma epidemia de SARS ocorreu em 24 áreas na China. Foram notificados 5.327 casos de SARS. Diante da epidemia, o Comitê Central do Partido formulou rapidamente medidas importantes de prevenção e controle da epidemia em tarefas... Lei, vai tomar banho com seu irmão. Aoshen, tome banho com ele. Pode brincar depois. Depois de expulso, Lin Aoshen ficou muito calado e deprimido. Ele passava o tempo sozinho e em silêncio. Ele queria ir às aulas, mas esse direito havia sido impiedosamente tirado pelo Partido Comunista Chinês. Papai! Aoshen, Pai!
Lei, Papai, que bom que você voltou. Eu senti muito sua falta. também senti de vocês. Em 2003, a epidemia de SARS se espalhou por toda a China, levando a um pânico generalizado. A epidemia também atingiu a cidade onde Li Aizong estava se escondendo. O governo local mandou os residentes não locais voltarem para casa. Enquanto isso, a polícia na cidade natal de Lin Aizong temia a infecção e não se atrevia mais a prender à vontade. Só essas condições permitiram que Lin Aizong voltasse para casa. Lin Aoshen ficou muito feliz e animado ao ver o pai. A família estava finalmente reunida. Estou orgulhoso de vocês. Nos anos seguintes, embora os líderes da vila aparecessem várias vezes para coagir os Lin a desistirem da fé, a família continuou a crer em Deus e a cumprir com seus deveres. Em novembro de 2011, em toda a província de Henan, foi iniciada uma intensa fase de repressões e prisões contra a Igreja de Deus Todo-Poderoso com o codinome Trovão 3. De acordo com documentos internos secretos do Partido Comunista Chinês, essa repressão mobilizou a segurança do Estado, detetives técnicos, vigilância da internet e outros departamentos, em um programa de vigilância secreta de 8 meses. Mais de 500 registros telefônicos foram analisados, e cristãos foram monitorados e seguidos mais de 100 vezes em vários disfarces diferentes. Muitos cristãos da Igreja de Deus Todo-Poderoso foram presos ilegalmente na região de Henan. Enormes somas da igreja foram levadas, e muitos cristãos foram forçados a deixar suas casas e fugir. Uma das vítimas dessas prisões do Partido Comunista Chinês foi a família de Lin Aoshen. Os ovos estão prontos. Depressa, pare de perder tome. tempo. Está quente. Isso aqui. Toma. Quando soube que a família de Lin Aoshen cuidava do dinheiro da igreja, a polícia do partido imediatamente fez dela um alvo primário. Em 15 de novembro, a polícia revistou a casa de Lin, mas não encontrou nada. Por isso, passou o dia todo lá, esperando pegar os 4 membros da família de uma só vez. Felizmente, Lin Aizong e a esposa souberam da batida. Transferiram os fundos da igreja para outro local e acharam outro lugar para se esconder. Mas como não conseguiram avisar seus filhos, o mais velho foi preso naquele dia ao chegar do trabalho. O que estão fazendo? O que é isso? Quieto. Algemem ele. Depois disso, a polícia do Partido Comunista Chinês passou a vigiar a casa dos Lin. Ao mesmo tempo, o partido iniciou uma enorme caçada pela cidade toda. Casa por casa, o partido procurou e prendeu os cristãos da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Para evitar ser preso, Lin Aoshen também foi forçado a sair de casa. Com a ajuda dos irmãos e irmãs, ele foi forçado a se esconder em vários lugares. Em fevereiro de 2012, usando outra identidade, Lin Aoshen achou trabalho em uma fábrica. Depois de um tempo, através de seus irmãos e irmãs, ele teve notícias dos pais e soube que eles fugiram e que seu irmão tinha sido solto. Só então a tensão no coração aliviou um pouco. Trabalhando na fábrica, muitas vezes ele sentiu falta da família e esperava vê-los em breve. Mesmo sem saber o paradeiro dos pais, ele sempre acreditou que um dia voltaria a vê-los. Os irmãos e irmãs da igreja se reuniam com Lin Aoshen com frequência para ler a palavra de Deus e compartilhar experiências de vida. Um dia, Lin Aoshen chegou cedo à reunião.
A notícia súbita e devastadora da morte da sua mãe atingiu Lin Ao-shen como um relâmpago e o deixou em choque. Naquele momento, sua mente ficou totalmente vazia. Era um fato em que ele não conseguia acreditar nem aceitar. Ele a tinha visto há alguns meses. Como ela pôde ter morrido de repente? O que aconteceu com ela? Ao-shen, qual é o problema? Ao-shen, não fique triste. Assim, querido. Por que você chora tanto? Não fique O que nós triste. podemos fazer para te ajudar? Não fique triste. Ao-shen, vamos orar a Deus. por favor. Não chore, não fique assim. Calma, Tenha calma, querido. tenha calma. Lin Ao-shen só queria ver sua mãe de novo e ouvir a voz dela. Mas agora, isso era impossível. Ele lembrou de todos os momentos felizes da vida com a mãe. E quanto mais pensava, mais a dor rasgava seu coração. Ao-shen, está frio hoje. Leve o casaco. Está bem. E tome muito cuidado. Tudo bem, eu já vou indo, mãe. Está bem. Ele não dormiu naquela noite. Cada minuto era um tormento. Pela primeira vez, ele sentiu que a noite seria longa. Como se não tivesse fim. A morte da mãe de Lin Ao-shen causou-lhe imensa dor. Foi só pelo consolo e encorajamento da palavra de Deus e pela fé e força que ela lhe dava, que a dor no coração aliviou um pouco. Ao-shen, depressa, a polícia está vindo. Ache um lugar para se esconder, rápido. Mas as prisões e perseguições do Partido Comunista Chinês à família de Lin ainda não haviam cessado. A polícia os procurava por toda parte. Ele foi forçado a deixar a fábrica e se esconder aonde fosse. Droga! Que lugar imundo. É onde guardamos a ração dos animais. Vamos embora. Está bem. Vamos logo. Avise se vir alguém suspeito. Após viver tanto tempo sob a terrível ansiedade do medo, o corpo e a mente de Lin Ao-shen estavam exaustos e ele se sentia atormentado e apreensivo. Após tanta perseguição pelo governo chinês, Lin Ao-shen viu o rosto maligno dele com mais clareza do que nunca. Em abril de 2012, para não ser preso pelo Partido Comunista Chinês, Lin Ao-shen e vários irmãos e irmãs decidiram continuar pregando o evangelho do reino em outra província. Olha, o irmão Lu voltou. Pai? Pai! Ao-shen! Pai! Pai! Ao-shen! Pai, o que houve com o senhor e a mamãe naquela noite? Eu não cuidei da sua mãe.
Naquela noite, para não sermos presos pela polícia do Partido Comunista Chinês, sua mãe e eu conseguimos sair da casa dos nossos irmãos. Chegamos às montanhas e nos escondemos em uma caverna. Naquela noite, Li Aizong e a esposa Liu Xiwing escaparam do Partido Comunista Chinês. Após uma fuga difícil e perigosa, eles se esconderam numa caverna nas montanhas e perderam contato com a igreja. Sem comida e agasalho, a fome e o frio cobraram seu preço e, após dias com medo, Liu Xiwing adoeceu. Xiwing? 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 Xiwing! Por volta das 20 horas do dia 2 de março de 2012, Liu Xiwing teve um ataque de asma. Aos 48 anos e sentindo profunda falta da família, ela faleceu. A mãe dele morreu após tantos atos do Partido Comunista Chinês e seu pai, envelhecido, ficou à beira da exaustão. Isso encheu o coração de Liao Shen de tormento e aversão. Se não fossem as prisões e perseguições do Partido Comunista Chinês, a mãe dele não teria morrido de repente. E a família dele não teria sido forçada a fugir. Rumo ao sul, pai e filho se sentaram em silêncio no ônibus. Nenhum deles ousou trazer as lembranças dolorosas. Entrem e deem uma olhada. Obrigado. O que acham? Tudo bem. Vocês ficaram satisfeitos? Sim. Quem é? Estamos verificando os registros domésticos. Ah, então entrem. Quem são essas pessoas? Ah, vieram alugar o quarto. Precisamos ver as identidades. Cuidado. Não alugue o seu apartamento para os crentes em Deus. Ah, está bem. Senão será multada. Está bem, está bem. Além deles, há outros inquilinos? Sim, lá em cima. Espere aqui. Li Aizong tinha sido preso por pregar o evangelho antes. Se fosse descoberto, ele seria preso de novo. Vendo o perigo, pai e filho oraram juntos em silêncio, implorando a Deus por uma saída. O que está fazendo? Eu estou falando com você! Rápido, peguem eles! Corre, corre, vamos! Não deixem eles fugirem! Fiquem parados aí, não corram! Vai, corre! Parem! Parem! Pare! Aonde pensa que vai? Por ali! Lin Aoshen pensou que, embora sua mãe tivesse morrido, ele poderia ao menos morar com o pai. Mas no primeiro dia em Sichuan, os dois se depararam com uma batida policial. Após um breve encontro,
pai e filho foram novamente forçados a se separar. Logo depois, Lin Aoshen encontrou uma igreja de Deus Todo-Poderoso. Enquanto pregava o evangelho do reino, ele também procurava notícias do paradeiro do pai. Enquanto pregava o evangelho, ele quase foi preso várias vezes, mas sempre tinha sorte de escapar. Em 2013, o Partido Comunista Chinês fez prisões em massa de membros da Igreja de Deus Todo-Poderoso, em Yunnan, Guizhou, Sichuan, Chongqing e outras áreas. Muitos cristãos conhecidos de Lin Aoshen foram presos. Mexam-se. No dia 29 de março, pouco depois das 9 da manhã, enquanto esperava duas irmãs no Wetland Park, na cidade de Guangyuan, na província de Sichuan, ele foi preso de repente. Parados! Quietos! Levante a cabeça. É ele. Levem ele. Por que estão me prendendo? Por quê? A polícia levou Lin Aoshen até a delegacia, onde o revistaram, ficharam e tiraram a foto dele. À noite, ele foi transferido para o centro de detenção do condado de Kangxi. Qual o seu nome? No dia seguinte, a polícia estadual interrogou Lin Aoshen. Qual é a sua cidade natal? A polícia tentou todos os métodos possíveis de ameaça e terror. Fale. Ela o interrogou várias vezes sobre os líderes e os fundos da igreja. Fale! Eu não tenho família. Eu sou órfão. Lin Aoshen estava muito nervoso. Ele só podia orar silenciosamente a Deus em seu coração. Sabemos que você crê em Deus Todo-Poderoso. Durante o interrogatório, a polícia leu transcrições das conversas telefônicas de Lin Aoshen com outros cristãos. Não sei. A polícia mostrou fotos dele se encontrando com irmãos e irmãs. Quem são esses? Lin Aoshen ficou chocado e arrepiado quando os viu. E vou dizer mais. A polícia usou câmeras de segurança, grampo telefônico, tocaias e outros métodos para segui-los por pelo menos meio ano. Tinha registros detalhados dos movimentos deles. E planejava prender todos os cristãos da Igreja de Deus Todo-Poderoso da região numa ofensiva final. Para proteger a família, Lin Aoshen alegou ser órfão e disse não conhecer ninguém das fotos. Quando a polícia viu que Lin Aoshen não daria informações sobre a igreja, ficou furiosa. A polícia aumentou as ameaças pouco a pouco para fazê-lo falar. Fez jogos psicológicos e usou a família dele para ameaçá-lo. Lin Aoshen, você não disse que era órfão? Pouco antes disso, Lin Aoshen conseguiu contatar o pai. Quando a polícia o ameaçou, seu coração bateu forte no peito, como se fosse se partir. Ele prendeu a respiração, sentiu como se o sangue congelasse de repente nas veias. Ele sabia que assim que o pai dele atendesse, as consequências seriam inimagináveis. A localização do pai dele seria rastreada e ele seria imediatamente preso. Lin Aoshen só podia orar silenciosamente a Deus. O número que você discou está desligado. Por favor, tente novamente mais tarde. No centro de detenção, a polícia interrogava Lin Aoshen todo dia. A polícia o interrogou por mais de 2 semanas, mas Lin Aoshen nunca traiu a igreja. Após interrogá-lo muitas vezes sem resultado, a polícia desistiu e, em vez disso, pôs Lin Aoshen na cadeia. Preso no centro de detenção, cada dia parecia um ano para ele. Durante o dia, as refeições não bastavam. Ele tinha tanta fome que faltavam forças para falar. À noite, ele só podia se deitar ao lado do banheiro fétido. A polícia do Partido Comunista Chinês também fazia os outros prisioneiros baterem nele com frequência.
Qualquer desculpa servia para que os outros prisioneiros o espancassem. Por que ainda está dormindo? Levanta! Levanta! Vem! Por que não faz o que mandam? Passa o dia todo se fazendo de morto. Está olhando? Acha engraçado? Acha? Eu quero ver. Sua existência infernal no centro de detenção era só tormento e infelicidade para Lin Ao-Shen. Mais uma vez! Se não orasse e confiasse em Deus, ele não teria suportado. Continuem. De novo! Isso! De novo! Par de coringas. Você quer? Não! 6, 7, 8, 9, 10. Cara, eu perdi de novo. A polícia também o forçava a fazer papel alumínio 10 horas por dia e negava-lhe comida se não terminasse. Devido à exposição prolongada à poeira de estanho, Lin Ao-Shen, assim como os outros prisioneiros, ficava com lesões vermelhas da cabeça aos pés. Coçava insuportavelmente e a boca ficava toda inflamada. Obrigado, amigo. É assim que faz seu trabalho? Hein? Olha, olha. Está vendo isso? Você é cego? Está olhando o quê? É piada? Vem cá. Fica de joelhos. Dê uma lição nele. Isso, chutem! Seu rato, isso é uma piada pra você? Ei, ei. Acho que ele já entendeu. Tudo bem, já chega. Voltem, voltem. Você teve sorte, seu rato. Tenha mais cuidado. Deixa eu te ajudar. Obrigado. Embora fosse humilhado, Lin Ao-Shen nunca se rendeu. No centro de detenção, ele secretamente testemunhou a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias aos de bom coração. Um criminoso local viu a cruel opressão que Lin Ao-Shen sofria do Partido Comunista Chinês por crer em Deus e pregar o Evangelho. Ficou com pena dele e usou seus contatos para soltar Lin Ao-Shen. Acho que eu tenho meios. Vou falar com os meus amigos e tirá-lo daqui. Mais de 3 meses depois de ter sido preso ilegalmente pelo Partido Comunista Chinês, Lin Ao-Shen finalmente deixou o centro de detenção, mas a polícia tinha confiscado todo o seu dinheiro. Ele não tinha um tostão e não tinha como entrar em contato com a família nem com seus irmãos e irmãs na igreja. Ele foi obrigado a mendigar nas ruas para comprar uma passagem e encontrar seus irmãos e irmãs na igreja. Você pode ir embora, mas não vai querer perder. Lin Ao-Shen queria deixar aquele lugar assim que pudesse. Mas anoiteceu, sem ninguém querer ajudá-lo. O que fez com que Lin Ao-Shen se sentisse desesperado. Naquele momento, quando Lin Ao-Shen estava fraquejando e a fome roía seu estômago, ele só podia orar a Deus em silêncio. Meu jovem, está com fome? Pode comer. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Meu jovem, você não parece um mendigo. Por que está mendigando aqui? Um homem do bairro ouviu a história dele, teve pena e decidiu ajudá-lo.
Meu jovem, aqui tem algum dinheiro. Compre uma passagem de ônibus e vá para casa. Tome. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Vá para casa logo. Obrigado. No condado de Kangxi, Lin Aoshen era um estranho para o povo e para o local, mas mesmo assim recebeu a ajuda de pessoas de bom coração. Ele sabia que tudo isso fazia parte dos planos e arranjos de Deus. Sabia que Deus o orientava e ajudava secretamente. Lin Aoshen experimentou o amor de Deus e seu coração se encheu de gratidão por ele. Quem será a esta hora? Vá Você ver. me serve? Quem é? Sou eu. Aoshen, entre. Vamos. Aoshen? Irmão, calma. Aoshen, onde você esteve? Soubemos o que aconteceu com todos os outros irmãos e irmãs que foram presos. Quando você foi preso, perguntamos em todos os lugares, não soubemos nada. Mas... finalmente... você voltou. Onde esteve todos esses meses? Até pensamos que... a polícia tinha... Irmã Zhang e eu... Sente-se e conte-nos o que aconteceu. Vamos sentar. Depois que Lin Aoshen encontrou seus irmãos e irmãs da igreja, ele escreveu uma carta ao pai. Nos últimos 3 meses, depois que Lin Aizong soube que o filho havia sido preso e que não havia mais informações, passou todos os dias preocupado, desesperado. A perda da esposa já era insuportável. E ele temia que o impensável também tivesse acontecido com o filho. No meio do seu grande tormento, ele só podia orar e confiar tudo a Deus. Graças a Deus. Meu menino, você cresceu. Papai está orgulhoso de você. Ele escreveu uma carta de volta ao filho. Quando Lin Aoshen leu a carta, ficou profundamente comovido. Seu pai não sabia se expressar e raramente falava diretamente de seus sentimentos com o filho. Foi a primeira vez que o pai de Lin Aoshen disse tais palavras para ele. As palavras do pai aqueceram o coração de Lin Aoshen. Em 2014, o Partido Comunista Chinês fabricou o caso de assassinato de Shandong Zhao Yiwan para incriminar e difamar a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Depois disso, muitos policiais armados e unidades militares foram mobilizados em todo o país para prender cristãos. Não se mexam! De joelhos! Inúmeros cristãos da Igreja de Deus Todo-Poderoso foram presos. Alguns foram torturados até a morte. E incontáveis cristãos foram forçados a fugir de casa. Para evitar a captura pelo Partido Comunista Chinês, Lin Aoshen era forçado a se mudar constantemente, viver uma vida errante e permanecer escondido aonde quer que fosse. Lin Aoshen já achava que não havia lugar para se esconder.
Mas o governo do Partido Comunista Chinês emitiu outra ordem secreta para prender de novo todos os membros da Igreja de Deus Todo-Poderoso que haviam sido presos anteriormente, para serem condenados e irem para a cadeia. Confrontado o perigo de ser preso novamente, ele entendeu que não havia lugar seguro para os cristãos na China. Se ficasse na China, seria detido mais cedo ou mais tarde. E poderia até perder a vida. Em 2015, Lin Aoshen, que havia chegado ao fim da sua jornada perigosa, fugiu da China com a ajuda dos seus irmãos e irmãs. Nos dias de exílio, ele sempre lembrava de suas experiências. As emoções de Lin Aoshen surgiam quando se lembrava da sua história. Ele tinha uma família feliz. Mas a perseguição do Partido Comunista Chinês lhe tirou isso. Suas próprias experiências o fizeram ver claramente a essência diabólica do governo chinês. E permitiram que ele visse que a única senda correta na vida era seguir Deus e crer nele, dando a ele uma vida genuinamente significativa. Embora Lin Aoshen tenha sido preso e perseguido pelo Partido Comunista Chinês e tenha passado muitas dificuldades e contratempos, nada disso abalou em nada a sua fé. Ele jurou a si mesmo que seguiria Deus até o fim de forma inabalável.